Um guia completo com 12 trilhas na Grande Florianópolis. Tem morro, praia e muita cachoeira para você escolher sua melhor caminhada. Antes de começar, eu já fiz um guia com 18 trilhas na ilha de Santa Catarina. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima. Aqui a gente só vai falar das trilhas que estão no lado continental da Grande Florianópolis. Deixa eu mostrar um pouquinho dessa região. Aqui está a ilha, lembrando que essa porçãozinha do continente também é Florianópolis. A região que a gente vai focar está nesses 4 municípios: Palhoça, São José, Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas. E eu vou começar falando da trilha da Pedra Branca. Quem gosta de montanhismo, subir morro, acampar, na ilha de Santa Catarina não tem opções tão interessantes. A Pedra Branca, ela é a porta de entrada, porque é a trilha mais fácil de subir. Então olha só, aqui está São José, ela é um morro que se destaca aqui. Olha que interessante, o Morro da Pedra Branca, ele é cortado pelo limite de São José e Palhoça, mas a trilha, ela fica toda no município de São José. O acesso a essa trilha é feito por uma rua aqui do bairro Sertão do Maruim. Com a obra do contorno viário, eles fizeram inclusive um viaduto aqui para você conseguir passar. E aqui você vai sair bem no estacionamento para fazer a trilha. Esse estacionamento na realidade é pago e ele não funciona 24 horas, mas se ele não estiver aberto não tem problema, você pode deixar o seu carro ali ao lado, ninguém vai reclamar, e aqui você começa a caminhada para subir o Morro da Pedra Branca. E lá você chega a quase 500 metros, cerca de 500 metros de altitude. O nome Morro da Pedra Branca por causa desse grande pedaço de granito. O morro inteiro tem granito na sua base. Tem uma vista muito bonita lá do alto, dá para ver toda a região da Grande Florianópolis, a ilha de ponta a ponta, se tiver um tempo bem aberto. Dá para ver o Morro do Camberela. Essa área é pública, não tem um acesso controlado. Dá para acampar lá no alto. Aliás, para quem quer começar a fazer acampamento em montanha, aqui é um bom teste, porque é uma caminhada mais leve. Lá na descrição eu vou colocar a coordenada do ponto inicial da trilha e também vou direcionar para um track log. E se você quiser ver, também assiste ao vídeo que eu fiz sobre a trilha da Pedra Branca. Todas as trilhas que eu citar aqui que tiverem vídeos vão estar com os links lá na descrição. Então vamos subir dos 500 para os 900 metros Cambirela. Então agora a gente vai sair dessa região de morros menores e vamos para esse grande maciço. Aliás, onde tem uma unidade de conservação, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que vai também aqui para baixo. Agora eu vou aproximar na Serra do Cambirela, cujo principal morro é o Morro do Cambirela. Então, aqui está ele, ó. A primeira coisa que a gente percebe é que são 3 trilhas para subir o Cambirela. Eu vou começar falando pela trilha leste, que é a que eu gosto mais. Em vez de subir 500, você vai subir 900 metros. Então ela é uma trilha mais íngreme. Você cansa mais, você precisa levar mais água. Essa trilha tem um ponto de água apenas na metade dela. Até alguns meses atrás dava para estacionar bem no comecinho da trilha. Agora os moradores se incomodaram e acabaram fechando esse acesso, mas você pode parar num posto de gasolina que tem aqui para trás, posto Ipiranga inclusive. Pelo menos quando eu fui várias vezes, sempre deixaram botar o carro lá, nunca cobraram, mas também se cobrarem seria justo, né? O que importa é deixarem você deixar o carro. E aí é só uma caminhadinha aqui de alguns metros para a entrada da trilha, que é numa entradinha aqui na BR-101 em Palhoça. A mata ela vai se fechando cada vez mais e também ela vai ficando cada vez mais íngreme. Aí a mata fica bem baixa, ela fica com umas herbáceas, mas o bonito é que você começa a caminhar com a vista já. Aqui eu considero a vista mais bonita da ilha de Santa Catarina. Você está muito alto e você está bem em frente a ele, então é muito bonito mesmo. Durante muitos anos as pessoas acamparam no alto do Cambirela, mas em 2021, depois de acontecer alguns problemas com fogueiras e queimadas, aí o IMA colocou uma placa e agora todo mundo está avisado que é proibido fazer o acampamento. Você pode subir de madrugada para tentar ver o sol nascer, e tem essas outras 2 trilhas aqui, chamada Trilha Norte, que são aqui em Palhoça, numa rua. Eu nunca fiz essa trilha. Vários relatos que eu li são de que o proprietário permite a passagem. Grampos tem em todas elas, mas uma só dessas trilhas tem cordas, que fica na norte. A leste não tem cordas, pelo menos não tinha uma vez que eu fui. Então se você tem problemas com cordas, evite a norte e vá pela leste. O Cambirela eu acho que pode ser considerada moderada, mas dependendo do seu físico, claro, você pode achar uma trilha difícil. Então vamos agora para o último degrau do montanhismo na Grande Florianópolis, que é o Pico do Tabuleiro.
Então olha só, a gente estava aqui na Serra do Camberela, agora eu vou focar pra cá, na Serra do Tabuleiro. Nem tanta gente procura o Pico do Tabuleiro, ele não é tão conhecido, embora esteja ficando cada vez mais conhecido, mas também porque é uma trilha mais complicada. E você sobe de mais ou menos 100 metros de altitude até perto de 1.200 metros. Este não é o ponto mais alto da Grande Florianópolis, mas é um dos mais altos. Ela é uma subida constante, assim, sabe? Você não chega a ter uma subida muito íngreme, assim. Só que ao mesmo tempo, essa é uma região que foi muito desmatada até os anos 70. Então essa mata ainda está em recuperação e uma boa parte da trilha você está caminhando por plantas que estão bem na altura do teu rosto. Então é uma trilha um pouco chata, porque você tem que o tempo inteiro ficar desviando e são às vezes aquelas folhas ásperas que podem machucar quando roçam na pele da gente. E aqui no alto a gente chega em campos de altitude, porque acima de 1.200 metros que eles se formam, né? Então essa trilha é muito interessante porque você está bem pertinho do litoral, olha a Floripa lá no fundo, e ao mesmo tempo você está numa vegetação que é típica de áreas muito frias. Essa é uma trilha também que só tem um ponto de água e ele fica lá no começo, portanto o planejamento de água aqui é muito importante, e o acampamento aqui é um pouco mais complicado, não tem tantos pontos assim para acampar. E o cume, na verdade, assim, ali em cima é um platô, o cume é uma pequena elevaçãozinha. Então essa trilha, ela seria para quando você quer conquistar um ponto mais acima do Cambirela. É possível subir e voltar no mesmo dia, desde que você comece um pouquinho mais cedo. Também é muito importante ver a previsão de frio, porque aqui você vai estar a 1.200 metros de altitude. Se for no inverno, se tiver um vento sul, pode fazer muito frio lá em cima. A dificuldade dessa trilha está mesmo na questão do mato na cara. Ela não chega a ser uma trilha tecnicamente difícil, é mais um cansaço psicológico que esse mato te dá. Sobre o acesso dela, ele é bem tranquilo, fica aqui na região de Caldas da Imperatriz, ali onde vai para um hotel que tem as águas termais. Então você pode deixar o seu carro estacionado em alguns recuos ali dessa rodovia, e aí atrás ali do Café do Tabuleiro você consegue entrar nessa trilha. Agora tem mais uma trilha de montanha, que é outra trilha que sobe para a Serra do Tabuleiro, só que dessa vez lá por São Bonifácio. Então olha só, agora eu inverti aqui o mapa, aqui é a trilha onde a gente estava, e agora a gente sai de Santo Amaro da Imperatriz e vem aqui para São Bonifácio. O que essa trilha faz? Sobe até o alto da Serra do Tabuleiro, mas ela não vai ao pico do tabuleiro, ela vai até um outro ponto. Essa trilha, ela é mais gostosa de se fazer. Você primeiro porque você anda por uma floresta muito mais preservada, atravessa rios, assim, é uma paisagem muito mais de Mata Atlântica. E o aclive, ou seja, a altitude que você tem para ganhar é um pouco menor. Só aqui no final é que tem uma subidinha. Essa subidinha é meio chata, inclusive, mas depois você já chega aqui na região dos campos de altitude. E aqui você tem uma vista para as encostas da Serra Catarinense, você não consegue ver o lado de Floripa. E aqui você tem muita liberdade para caminhar pelos campos de altitude, mais ou menos como lá no Pico do Tabuleiro. O que muitas pessoas fazem é usar essas duas trilhas, ligar uma com a outra e fazer uma travessia para acessar a trilha. Também é razoavelmente fácil, tem uma estrada estadual aqui que chega em São Bonifácio, você pega uma lateral, anda alguns quilômetros, a estrada é boa e vai sair numa propriedade, a última antes do início da trilha. A última vez que eu fui, o proprietário deixava você deixar o carro estacionado lá, e valem as mesmas recomendações da Serra do Tabuleiro. A altitude máxima também é perto de 1.200 metros, a questão do vento, a questão do frio. Então as trilhas de montanha são essas. Vamos agora falar da Guarda do Imbaú e do Vale da Utopia. Cara, trilha de praia na Grande Florianópolis, os lugares são Garopaba e Palhoça. Mas eu escolhi a melhor delas, cara. Então vamos lá, ó. Bem aqui no finzinho de Palhoça, a gente vai cair na Guarda do Imbaú. Aliás, um detalhe que poucos sabem, a Guarda do Imbaú, a faixa de areia, não fica em Palhoça, fica em Paulo Lopes, tá? Essa região é muito legal entre a Praia da Pinheira e a Guarda do Imbaú, porque você tem um combinado de trilhas que você pode fazer. A primeira possibilidade é você, aqui pelo lado da Guarda do Imbaú, sem atravessar o rio, tá? Você pode subir aqui para Pedra do Urubu, uma trilha leve
e ao mesmo tempo tem uma vista fantástica ali da Guarda. Você pode descer, ir aqui para essa prainha que eu esqueci o nome, que fica do outro lado do rio, pode contornar pelo costão ou pode vir aqui por dentro para sair na prainha, uma praia deserta e muito gostosa também. Você pode fazer só isso ou você pode ir até o Vale da Utopia, que fica do outro lado aqui da prainha, e a partir daqui a galera já costuma montar as barracas, tem as vistas aqui para o mar, dá para ver até a Praia de Naufragados em Florianópolis, e aqui em cima tem a Praia do Maço. Eu só vim até aqui, mas essa trilha ela vai ligar aqui com a Praia da Pinheira, tá? Se você quiser, inclusive, não quiser fazer toda essa caminhada, quiser só ir para o Vale da Utopia, você vem aqui para a Praia da Pinheira e fica o início da trilha. Eu vou colocar a coordenada lá na descrição. E aqui tem uma questão jurídica entre antigos proprietários da terra e o Estado, porque aqui também é a área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Havia um bar aqui e foi demolido em 2022, então hoje não tem mais essa estrutura com banheiro e alimentação. Eu não sei hoje quem é que está fazendo a cobrança desse acampamento, nem onde acontece essa cobrança. Se você foi por lá recentemente, comente aí nos comentários, dá para fazer a caminhada ida e volta no mesmo dia ou dá para acampar também, como muitas pessoas fazem. Agora eu vou mostrar 7 cachoeiras na Grande Florianópolis. Olha que interessante, aqui na esquerda tem a Serra do Tabuleiro e aqui na direita a Serra do Cambirela, e aqui no meio tem um vale, é o Vale do Rio Vargem do Braço, é uma área rural, e aqui tem essa cachoeira. Para mim ela é a cachoeira com o melhor custo-benefício de toda a Grande Florianópolis, ela não é muito longa e a cachoeira é deliciosa. O acesso, ele é aqui na mesma estrada em que você sobe para Caldas da Imperatriz, tem uma outra entradinha que é a da estrada Vargem do Braço. Num determinado momento você pega uma saída lateral, a estrada atravessa algumas propriedades, você vai parar numa porteira, essa porteira você consegue abrir, ela não é chaveada, você segue mais um pouquinho até chegar numa porteira que você não consegue abrir. Então você vai deixar o teu carro ali e do ladinho da porteira tem um lugar de passagem. O começo da trilha, inclusive por um pasto, e só depois é que você entra na floresta. Tem só nesse trechinho aqui uma subidinha um pouquinho mais intensa e depois você cai em direção à Cachoeira do Rio Vermelho, que é uma corredeira, né? A água está caindo pelo granito, mas ela forma uma piscina enorme com vários pontos para você procurar a área mais segura para nadar. Para a maioria das pessoas vai ser fácil, só por causa dessa subidinha que algumas pessoas vão achar um pouquinho mais difícil. Essa é uma trilha totalmente aberta, gratuita, e eu vou agora para outra cachoeira que fica aqui perto, que é a Cachoeira do Fojo. Aqui está a do Rio Vermelho, a do Fojo é essa que a gente está vendo mais aqui embaixo. E essa Cachoeira do Fojo seria também para quando você quer explorar mais, tipo assim, eu quero conhecer uma cachoeira nova, quero ir um pouquinho mais longe. O acesso pode ser um pouquinho complicado porque é bem no fim dessa região da Vargem do Braço. A estrada fica um pouquinho ruim, ela tem algumas valas. Eu consegui ir com carro de passeio tranquilamente, mas assim, em alguns momentos fica um pouquinho tenso. E na verdade não existe assim um ponto final, num lugar para parar o carro. Eu fui até onde eu achei que eu deveria ir, achei melhor não ter passado, e ela vai virando trilha, aos pouquinhos vai virando, e cara, essa é uma trilha muito gostosa. A floresta, assim, é bem exuberante e a trilha é muito aberta. A grande questão é que a distância é um pouquinho longa, por isso que é a questão do custo-benefício. Mas aqui pro final é que a trilha fica um pouquinho mais íngreme, até que num determinado ponto você cai nessa cachoeira, que é também mais ou menos uma corredeira, assim, a água vai caindo. Não tem uma piscina muito grande, como no caso do Rio Vermelho, mas tem várias pequenas piscininhas. Essa é uma trilha em que eu vi relatos de cobras, tá? Eu recomendo ir de perneira. Você compra na Leroy Merlin, nessas lojas assim. É isso, vamos para a Cachoeira do Jarrão do Cambirela. Então agora a gente vai voltar lá para a Serra do Cambirela. Aqui está a trilha do morro e essa aqui é a trilha que vai sair na chamada Cachoeira do Jarrão. Na real, não é uma trilha para uma cachoeira, é uma trilha que percorre o rio Cambirela. E essa trilha, ela tem 3 momentos. No começo dela, você tá na beira do rio, tem vários pontos para se banhar. Depois você começa a subir um pouquinho por uma trilha lateral e no último estágio você começa a chegar em quedas d'água. Não são cachoeiras muito grandes, elas são pequenas, são bem seguras inclusive, mas o interessante
interessante dessa trilha é isso, porque você tem vários pontos para se banhar, desde o comecinho dela até a parte mais alta. Essa trilha é uma trilha prática também, porque ela é fácil, ela não é muito íngreme, o acesso é tranquilo também. Sabe por onde você vai? Por o mesmo posto de gasolina que você usa para fazer a trilha do Cambirela. E aí depois é só caminhar um pouquinho pela BR. A entrada aqui é um pouquinho chata, você tem que subir um guardrail com os carros ali do teu lado, isso é um pouquinho ruim. Essa trilha pode ter muita gente também, tá? Em dias muito quentes, verão. Eu vou pegar uma outra cachoeira nessa mesma região que não é tão frequentada assim agora, que é a do Retiro. Jarrão, Cambirela, e aqui está essa cachoeira, fica bem aqui no limite entre Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Essa é uma cachoeira que, assim como todas essas que eu estou mostrando, ela vai subindo o curso de um rio. Tem várias opções também de queda, mas essa trilha em especial vai sair num ponto que é onde tem uma queda mais legal, já é um acesso um pouquinho mais limitado, porque ela está numa propriedade privada. O acesso é fácil, assim, pega essa estrada lateral e aqui tem um horário de funcionamento, vou deixar o telefone de contato lá na descrição. É uma trilha fácil, eu diria. Nesse lugar tem também estrutura de churrasqueira, se não me engano dá para acampar também. Agora tem mais duas cachoeiras que são de acesso extremamente fácil, e eu começo com a Cachoeira da Ressurreição em Águas Mornas. Então assim, a gente estava nessa região aqui do Parque do Tabuleiro. Agora a gente vai para trilhas que ficam fora desse marco do relevo. A primeira delas, então, que é essa da Ressurreição, está aqui em Águas Mornas. Cara, essa cachoeira é linda e tem um excelente custo-benefício também. O acesso vai ser assim, ó, aqui você está na região central de Águas Mornas, uma bela hora você vai pegar uma estrada que vai se encaminhar para uma região rural, ela é pavimentada em quase todo o trecho, só aqui no final que ela fica de terra. Aí você sobe mais um pouquinho a estrada, vai parar aqui na beira, vai estar sinalizado com uma placa, inclusive, e aí você desce um pouquinho. Não é 100% fácil, tá? Tem uma cordinha em alguns momentos, ela é um pouquinho íngreme, mas ela é bem curta. E aí você já vai sair aqui no rio e tem essa cachoeira majestosa, porém é preciso ter cuidado, porque bem onde a água cai, a correnteza fica bem violenta. Tirando isso, cara, é uma cachoeira excelente custo-benefício, sabe? Trilha muito curta, aquele dia bem quente, precisa de uma cachoeira para ontem, essa é uma boa opção. Só que ela é um pouquinho distante, né, de São José, Florianópolis. Tem mais uma cachoeira pra gente falar, que é a Cachoeira do Rio Salto. E essa também fica em Águas Mornas, só que dessa vez no caminho para São Bonifácio. Então olha só, você está vindo aqui, né, pela BR-282, vai pegar a estrada para São Bonifácio, excelente condição, o asfalto está muito bom. E ainda aqui em Águas Mornas, num determinado ponto, você vai pegar uma estradinha lateral e é super curto esse caminho. Vai subir um pequeno morrinho, vai ter uma placa ali, Cachoeira do Rio Salto, uma trilha, cara, de 500 metros e você chega nessa cachoeira. Ela não tem, assim, um volume d'água tão grande. Essa aqui é boa para levar crianças também, porque justamente por ter um volume d'água menor. O acesso é público, tá 24 horas aberta, também uma excelente opção. Você conhece outras trilhas legais que eu não abordei aqui? Coloca aí nos comentários, bota o link do seu tracklog lá no Wikiloc também com outras informações. Cara, uma região completa, né? Porque tem Floripa com as praias, tem a Serra do Tabuleiro, que é uma região, sabe, incrível, meu, que você tá lá na altitude, numa região fria, tem várias cachoeiras. Para quem gosta de trilha, assim, a Grande Florianópolis é uma meca, cara. Era isso então, e até a próxima.